Olá, minhas irmãs, meus irmãos, queridos amigos e amigas que vão assistir a esse vídeo. Que bom que mais uma vez esse Deus eterno, criador e poderoso nos concede mais uma oportunidade de falarmos sobre a palavra do Criador. Que a misericórdia, a graça e a paz de Yahoshua, o Cordeiro do Altíssimo, esteja hoje e eternamente conosco. Queridos amigos e amigas, meus irmãos e minhas irmãs, esse vídeo eu quero tecer alguns comentários acerca de um vídeo que me foi enviado. Eu recebi um vídeo hoje de madrugada, e nesse vídeo tinha um trecho em que um cantor sertanejo muito famoso, muito rico, estava fazendo uma crítica severa aos pastores das igrejas de Cristo, à Igreja de Cristo, aonde ele questionava o poder da Igreja de Cristo através dos pastores ou de qualquer membro, qualquer filho e filha do Altíssimo, do Criador, dos seguidores de Yahoshua. Então ele chama os pastores de mentirosos, diz uma série de palavras, agravando a Igreja de Cristo, o poder da Igreja de Cristo. E mais precisamente nesse trecho, eles chamam os pastores de mentirosos e diz: se vocês que se dizem pastores de Deus, dizem que têm poder de conversar com os demônios, de expulsarem os demônios, por que é que vocês não expulsam o Covid-19 aqui do Brasil? Por que é que vocês, pastores mentirosos, não expulsam o coronavírus? E nesse mesmo vídeo tem um pastor que dá uma resposta à altura das indagações desse cantor sertanejo muito rico e muito famoso. E eu quero, como eu já disse aqui o que ele falou, chamou os pastores de mentirosos que não acreditam que tem o poder de expulsar demônios, e disse o que ele queria e questiona o poder de Cristo na igreja de hoje. Eu quero tecer algumas análises no tocante ao comentário dessa pessoa, que eu não quero citar aqui o nome. Primeiro, é preciso que nós procuremos entender a mente de uma pessoa revoltada. Por que será que essa pessoa, esse cantor sertanejo famoso, está ou estava tão revoltado contra a Igreja de Cristo, contra os pastores da Igreja de Cristo? O que se passa na mente de um revoltado? Então eu quero, analisando aqui a mente dessa pessoa, eu quero imaginar que para ele proferir essas palavras, certamente ele já deve ter ouvido falar ou deve ter visto muitos maus obreiros tomando conta das igrejas do Senhor Jesus. Isso para mim seria um dos pontos que pode ter levado ele a essa revolta tão grande. Outro ponto que eu quero levar aqui em consideração é que certamente ele já deve ter ouvido falar ou ter visto várias corrupções, várias mazelas dentro da igreja, para que a mente dele ficasse tão revoltada, principalmente a corrupção do comércio da fé. De todas essas mazelas que a gente conhece, que infelizmente em algumas igrejas tem,
E nós não somos juízes dessas igrejas. Porque cada um vai prestar conta de si próprio a Deus. E outra coisa que eu possa imaginar, que a mente dele tenha ficado tão revoltado contra a igreja, contra os pastores, ao ponto de não acreditar que se expulse demônios, ao ponto de não ter credibilidade em que a igreja possa orar e haver curas, haver sinais, haver maravilhas, é que essa pessoa, ela pode também não ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, dentro de tudo que se pode imaginar que se passa na mente de um revoltado, eu fiquei imaginando essas três coisas aqui no tocante à mente desse cantor sertanejo muito rico e muito famoso. Com relação a ele, eu vou orar e quero que a igreja continue orando, porque ele é uma pessoa carente das orações dos santos, carente da presença de Deus, carente da presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo traga luz para a mente dele, traga a verdade para a mente dele, para que ele tenha paz e que a luz de Deus, a luz do Espírito Santo possa, discernir, trazer discernimento da verdade de Deus, para que ele aplique para a sua vida e quando for falar das coisas, fale com base também divina, com base na palavra do Senhor. Ele precisa entender também, esse cantor sertanejo, que ele não é o centro das atenções, ele não é o aferidor de medida, ele não é o parâmetro pelo qual as pessoas nem ninguém deve se espelhar, porque ele é uma pessoa, é um ser humano, também passível de errar, como eu e todos nós erramos. O único centro das nossas atenções, o único que é justo, que é fiel, que é verdadeiro e que nós podemos não somente imitar, mas se espelhar, se chama o Cordeiro de Deus, Yahoshua, Cristo Jesus. A ele toda a honra e toda a glória, porque certamente qualquer juízo de valores, qualquer julgamento feito por Cristo é um julgamento permeado de misericórdia, amor e justiça de Deus, o nosso Pai. E essa pessoa também, ela precisa entender que em todas as profissões, em todas as atividades inerentes ao ser humano, vão existir bons e maus obreiros, bons e maus operários. Em todas as atividades que o ser humano exerce, em todas as profissões, vai existir bons e maus. Vai ter bons juízes, maus juízes, bons promotores, maus promotores, médicos, bons e maus, cantores como ele também, pastores, servos de Deus. Em todas as profissões e atividade humana vai se encontrar pessoas boas e pessoas más. Então não dá para a gente fazer qualquer juízo de valores sobre as pessoas, ou sobre atividade, ou sobre profissão ou profissional de maneira generalizada. Eu não posso dizer que todo juiz é corrupto, porque a maioria dos juízes são bons. Eu não posso dizer que todo promotor é corrupto, porque a maioria eu tenho certeza que são bons. Eu quero crer que a força do bem ainda é superior à do mal aqui nessa terra. Eu acredito nisso. Então a gente não pode fazer um juízo de valor de maneira generalizada e acusar todos os pastores ou qualquer que seja a atividade ou a profissão como má, como mentirosos, como corruptos, porque em todo lugar
vai ter obreiros bons e obreiros ruins. Então vamos analisar algumas coisas aqui no tocante ao que ele falou. Acusou os pastores, acusou a igreja de ser pessoas mentirosas, que não têm poder de expulsar demônios, que não tem, porque se tivesse, e tinha orado e teria expulsado esse coronavírus aqui do Brasil. Se a igreja tivesse verdadeiramente poder, esse coronavírus já não estava mais aqui. Então eu quero somente trazer uma palavra para que os meus irmãos entendam, porque quando nós como Igreja de Cristo formos questionados a respeito dessas coisas, nós como obreiros que manuseia bem a palavra de Deus, temos que ter resposta para todas essas coisas, para que a gente cale a boca dos ignorantes, daqueles que não têm conhecimento, que merece o nosso amor, que merece a nossa compaixão, que merece a misericórdia de Deus, que merece as nossas orações, mas que por falta de conhecimento, pela sua ignorância, pode falar coisas nefastas e contrárias à verdade de Deus. Eu não estou aqui para defender pastor, eu não estou aqui para defender a minha causa, eu estou aqui para defender a palavra do Criador. A Ele seja, unicamente a Ele, toda a honra e toda a glória para todo sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu disser que a igreja de hoje não tem poder de realizar milagres, não tem poder de barrar o mal, eu estou chamando Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas, de mentiroso. Porque Jesus Cristo disse que eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que vos dei poder de pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum mal vai vir contra a gente e vai prevalecer. Nada vos fará dano algum. Eu não posso chamar Jesus de mentiroso. Quando eu pego a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, a palavra do Senhor, ela é enfática, ela diz, ide, é uma palavra para a igreja, essa igreja que foi acusada, esses pastores que foram acusados, e qualquer servo de Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15, diz, ide por todos os lugares e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. O primeiro sinal que Jesus deixou para a igreja foi o poder de expulsar demônios. Esse que nós estamos sendo acusados de sermos chamados de mentirosos. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, ou seja, em nome de Yahoshua, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, um nome que tem poder, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que fez os céus e a terra, aquele que os olhos é como chama de fogo, os pés é como latão reluzente, o rosto brilha mais do que o sol, aquele que está escrito na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, foi esse que deixou a autoridade para a igreja. E é nisso que eu creio. E é nisso que nós cremos. Porque nós não sabemos. Não é questão de ouvir a palavra somente e crer. Nós já presenciamos milagres de Deus. Nós já presenciamos a libertação feita pelo Espírito Santo do Senhor em vários cultos, em vários lugares. Nós somos testemunhas oculares do poder, do milagre, da misericórdia e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o questionamento dessa pessoa que não tem o verdadeiro conhecimento, mas vamos orar para que tenha.
para que tenha um conhecimento, para que a graça vá sobre ela. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Romanos no capítulo 2, versículo 11, diz que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus ama a todos. Deus não quer saber se é rico, se é pobre, se é cantor sertanejo, se é pastor, se é carroceiro, se é eletricista, se é mestre de obra, se é engenheiro, se é juiz. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Antes Ele quer que todos venham a ter o conhecimento da verdade para ter a sua salvação. Deus pode até não aprovar os atos errados que nós praticamos, mas o amor de Deus é incondicional. Ele não quer saber se você é hétero, se você é homossexual. Ele não quer saber nada disso. Se você é uma santinha, se você é uma prostituta. Ele é Deus, Ele ama a todos igualmente. Não faz acepção de pessoas para a salvação. Mas foi questionado o poder da igreja. Os pastores e os obreiros foram chamados de mentirosos. Agora eu faço uma pergunta para você refletir comigo aqui. E se a igreja tem esse poder? E se a igreja diz que em nome de Yahoshua, em nome de Cristo, em nome de Jesus, se expulsam os demônios? Que resposta nós poderíamos dar a uma pessoa que nos questiona se nós temos como igreja poder ou não de orar e esse Covid sair? E se oramos, e se jejuamos, porque o Covid, essa pandemia ainda continua? Precisamos ser obreiros que manejam bem a palavra do Senhor, para dar um cala-boca aos ignorantes e trazer a luz da verdade, para que eles se acheguem a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É preciso que nós entendamos uma coisa, queridos. Quando nós abrimos a palavra de Deus, uma passagem muito conhecida, que está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, todo mundo conhece muito essa palavra. Eclesiastes capítulo 3, diz uma coisa interessante. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Nós já ouvimos muito falar, porque a palavra de Deus diz: há tempo de amar, há tempo de odiar, há tempo de paz, há tempo de guerra, há tempo de abraçar e de deixar de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Mas as pessoas têm que entender uma coisa: tem uma palavra depois de tempo. E a Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado para acontecer. Então a igreja pode orar, podemos orar, devemos orar para que essa pandemia ou qualquer que seja o mal saia. Mas tudo tem um tempo, e esse tempo é um tempo determinado, e só quem tem o poder de determinar esse tempo é o Senhor, o que criou os céus e a terra. A igreja vai orar. Esse tempo pode ser de um dia, pode ser de um mês, pode ser de um ano. Quem está no controle de todas as coisas é Deus. Há um tempo, mas esse tempo é um tempo determinado. Deus está dizendo que esse tempo teve início, mas também está dizendo que tem um fim. Quem determina esse tempo é Ele. É preciso que a igreja entenda, para dar um cala-boca a essas pessoas, que tudo que acontece nas nossas vidas aqui na terra, tudo que acontece debaixo do céu, está no controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Tem um tempo para todas as coisas. Nós oramos.
A igreja ora, a igreja jejua. Mas Deus sabe o tempo dessa pandemia ou de qualquer outro mal acabar. O que essa pessoa que não tem conhecimento da palavra tem que entender? Que quem está limitado ao tempo cronológico é o homem, não Deus. Deus não está limitado a tempo algum. Ele é Deus. Quando Deus diz haja luz, tem que haver luz. O tempo é o tempo dele. Quem está limitado a tempo cronológico é o homem. Isso não é problema de Deus. A igreja tem que orar, tem que continuar jejuando, não pode perder a fé, porque há um tempo, mas esse tempo é um tempo determinado. Nós não sabemos quanto tempo Deus determinou para que o mal saia. E não é somente o mal dessa pandemia, é qualquer um mal que venha sobre a humanidade. Ele é Deus nos céus e na terra. Somente Ele pode determinar esse tempo. Os milagres, a cura e a salvação, é preciso que se entenda, estão disponíveis para todas as pessoas, está disponível. Mas os milagres, as curas, a salvação, nem todos vão receber. Mesmo que a vontade de Deus seja com que todos se salvem, com que todos sejam curados, nem todos. Quando nós pegamos a palavra de Deus, e nós que buscamos o conhecimento de Deus, e que através da revelação do Espírito Santo, do Espírito de Deus, nós vamos crescendo em luz a cada dia nós aprendemos mais com o Espírito Santo. É que nós vamos entender essas coisas. Ao longo da história da humanidade, a Bíblia fala de vários relatos, de vários propósitos que Deus teve com uma nação, com algumas pessoas, com uma pessoa só. Tudo tem um tempo determinado por Deus e tem propósito de Deus em todas as coisas. Quem está no controle de todas as coisas debaixo dos céus é Deus. Se a cura, se o milagre, se a salvação hoje através de Cristo está disponível para todos, mas nem todos vão ser salvos. Nem todos vão ser alcançados por essa graça. E nem por isso a igreja perdeu o poder. Vamos pegar algumas passagens da Bíblia. A gente pega em Gênesis no capítulo 7, quando Deus vai destruir toda a humanidade por conta do pecado, por conta da corrupção, por conta de todo o mal que se assolou na terra. Deus olha para a terra e vê apenas uma pessoa justa, Noé. E por conta da justiça de Noé, somente 8 almas se salvaram daquele dilúvio. O dilúvio veio, as águas brotaram, jorraram da fonte do abismo. Choveu pela primeira vez na terra e levou a todos, com exceção de 8 pessoas, só foram salvas 8 pessoas daquela pandemia. Então tudo tem um propósito, tudo tem um tempo. Nem todas as pessoas vão participar da graça de Deus. Eu tenho absoluta certeza que mesmo nessa pandemia, em vários e vários lugares, alguns servos de Deus devem ter orado, a igreja deve ter orado por alguém, e Deus fez a obra, o Espírito Santo curou. Mas nem todos vão ser curados. E esse mal, ele tem um tempo determinado por Deus para sair. As pessoas que falam porque não têm conhecimento. Quando nós pegamos Gênesis capítulo 19,
Tinha duas cidades que estavam corrompidas na terra, Sodoma e Gomorra. E Deus manda 2 anjos lá para destruir. E a destruição veio para aquela cidade. E daquela cidade apenas 3 pessoas foram salvas. Foram salvas daquele mal. Foi Ló e as suas 2 filhas. Porque até a esposa de Ló, que recebeu ali, saiu arrastada pela mão do anjo, recebeu a misericórdia, recebeu a graça divina, recebeu ali a salvação, mas nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Deus diz, olha, aí vocês estão salvos, não olha para trás, não para na campina, segue em frente. Mas ela, pelo seu livre-arbítrio, resolveu desobedecer. Certamente ela teve saudade da terra onde ela morava, certamente ela se lembrou de algo que atraiu a presença, o olhar dela para lá, para Sodoma e para Gomorra, e quando ela olha para trás, ela perece. Nem todos vão ter a salvação. Quando a gente pega Êxodo capítulo 2, que a gente vê que Satanás ali opera na vida de Faraó, porque o povo de Deus estava crescendo sobremaneira e era um povo muito mais numeroso do que o povo egípcio. E Faraó, com medo de depois ser derrotado pelo poder e pela grandeza daquele povo, pelo poder de Deus, não pelo poder daquele povo, que era um povo escravo. Mas ele dizia, o que era quem tentou na mente dele? Olha, se esse povo crescer demais, ele vai ficar mais poderoso do que nós, depois vai se aliar a outros povos e vai nos derrotar. Então o que fazer? Naquela circunstância, somente os varões era que pegavam espada, que iam lutar. As mulheres ficavam para cuidar dos seus afazeres. E qual é a intenção de Satanás através de Faraó? Vamos matar todas as crianças que nascerem do sexo masculino. Essa era a intenção de Satanás através de Faraó. E eu estou falando aqui, minha gente, do povo de Deus. E naquela circunstância, a palavra do Senhor diz que Moisés, ele foi escondido durante 3 meses, mas depois de 3 meses não tinha mais como esconder a Moisés. E a Bíblia diz que mesmo do povo de Deus, só foi salvo para permanecer aqui na terra a Moisés. Uma das coisas que as pessoas não entendem, queridos, é que para uns Deus salva para dar uma sobrevida, mas se você é de Deus e você perecer, você tem a garantia da vida eterna, que é uma vida melhor do que essa aqui, porque a nossa riqueza, a nossa Jerusalém, ela é celestial, a nossa esperança, ela está nos céus. Aqui é somente uma passagem. Alguns vão ter o benefício de uma sobrevida, de um milagre, de ficar aqui, mas quem for de Deus e perecer, porque Deus assim o permitiu, tem um destino melhor, tem um fim melhor. Claro que todos que forem de Deus, no final vai ter esse encontro com Ele. Mas nem todos vão ser participantes da mesma graça. Nem todos têm direito à cura, a milagre. Tem um propósito de Deus na vida de cada um. Na vida de uma nação, na vida de um povo, mas na vida de cada um também. A cura, milagres, sinais, maravilhas estão disponíveis para todos, mas nem todos vão receber. Quando nós pegamos, eu falei somente de povo de Deus, mas vamos falar dos inimigos do povo de Deus. No livro de Josué, no capítulo 6, no versículo 22 e 23, a Bíblia fala de uma prostituta por nome de Raabe, inimiga do povo de Deus, que morava em Jericó, e ela era prostituta. Mas porque ela creu naquilo que os espias foram para lá, já tinha ouvido falar dos grandes feitos de Deus, não era povo de Deus,
mas ela creu. Para vocês terem uma ideia que Deus não faz acepção de pessoas. A gente não pode estar julgando prostituta, ladrão, homossexual, porque quem entregou a vida na cruz do Calvário foi Cristo por todos nós, porque Deus ama a sua criação. E se nós nos arrependemos, se nós cremos, pela fé nós conquistamos a nossa vitória. Em alguma circunstância a gente viu pessoas se dirigir a Cristo, querendo o seu milagre, querendo a sua cura, no meio de uma multidão. A uns Cristo dizia: vai, a tua fé te salvou. Era salva pela fé que tinha em Cristo, em Deus, na palavra do Senhor. Em outras circunstâncias as pessoas não tinham nem fé, mas chegava diante de Deus, chegava diante de Cristo, sabendo quem Ele era, e dizia: olha, Cristo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus dizia: eu quero, seja limpo. O milagre quem determina é Deus, o tempo quem determina é Deus, o poder é de Deus, somente a Ele toda a honra e toda a glória. E se ainda tem servo de Deus nessa terra, pode ter certeza que está realizando curas, sinais e maravilhas, quer acredite ou não, mas a honra e a glória só pode ser dele. Raabe era uma prostituta, mas hoje ela está citada em Hebreus 11 na galeria da fé. A gente vê várias passagens. A gente vê Jesus Cristo em Lucas capítulo 4, versículo 25 e 26, Jesus Cristo fazendo uma alusão àquilo que está lá em 1 Reis 17, sobre Elias. Porque Elias, ele profetizou diante de Acabe, que segundo a palavra dele, ele tinha tanto a presença de Deus, ele tinha tanta comunhão com o Criador, ele fazia tanto a vontade do Pai, que ele já falava segundo a minha palavra, porque a palavra dele estava alinhada com a palavra de Deus. Hoje para a igreja é a mesma coisa. Se nós estivermos alinhados com Deus, alinhados com a palavra, certamente o poder, a cura e o milagre vai se realizar. E Elias chega diante de Acabe e diz: olha, rei Acabe, segundo a minha palavra, não haverá nem chuva nem orvalho agora sobre a terra. E a palavra de Deus diz que Deus atendeu a voz de Elias e cerrou os céus durante 3 anos e meio. Mas quando nós chegamos em Lucas, no capítulo 4, versículo 25 e 26, quando Jesus Cristo vai falar dessa passagem de Elias, Jesus fala uma coisa interessante. Havia fome em Israel e havia muitas viúvas em Jerusalém, Israel, mas só a uma Deus enviou a Elias. As pessoas não entendem que Deus pode operar de maneira coletiva, mas Ele pode operar na vida de um grupo pequeno, como pode operar na vida de um só. Quando nós pegamos a palavra de Deus falando de Jesus, esse sim que é espelho para todos nós. Quando nós pegamos a palavra de Jesus e vemos no livro de João, no capítulo 5, que fala sobre o paralítico de Betesda, a palavra do Senhor diz em João capítulo 5 que Jesus subia a Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém para participar da Páscoa. E a Bíblia diz que havia ali na entrada, nenhuma das entradas de Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado de Betesda, que em hebreu significa casa da misericórdia, lugar de misericórdia de Deus. E a Bíblia diz uma coisa interessante, que nesse tanque estava lá uma grande multidão. Uma grande multidão de pessoas. E o que é uma grande multidão?
Vamos supor que fosse mais de 1000 pessoas. Uma grande multidão é uma multidão que você, ao passar os olhos, você não pode contar. E que tipo de pessoas estavam lá? Estavam cegos, paralíticos, somente as pessoas enfermas, as pessoas que estavam passando por todo tipo de atrofia física, de doença, seja ela física, seja ela espiritual. Só estava lá esse tipo de classe, cego, paralítico, aleijados, esperando que o movimento das águas daquele tanque, porque a misericórdia de Deus estava ali, segundo a palavra de Deus, literalmente. O anjo descia naquele lugar, e quando movimentava as águas, a primeira pessoa que caísse naquele tanque era curada imediatamente. Era um lugar da misericórdia de Deus. Mas estava cheio e de repente Jesus vai para Jerusalém participar da Páscoa, e no meio de uma grande multidão, Jesus se dirigiu apenas a uma pessoa. A uma pessoa que estava enferma há 38 anos naquele lugar. A uma pessoa que estava abandonada, uma pessoa que não tinha ninguém, uma pessoa que ninguém intercedia por ela. Ora, se Jesus, o Filho de Deus, ele poderia ter tirado aquele mal de uma vez só da vida de todos. Mas até Jesus, naquela circunstância, ele operou na vida de um somente, porque tinha um propósito também naquela vida, tinha um tempo determinado para aquela pessoa ficar doente, como tinha também um tempo determinado para que a glória de Deus chegasse naquela pessoa. Eu quero dizer que você pode estar passando qualquer problema, qualquer dificuldade, mas eu quero dizer para essa tua dificuldade, essa tua enfermidade, esse teu mal, ele também tem um tempo determinado para sair da tua vida. Toma posse. Porque o teu Deus é vivo e reina para todo sempre. É nisso que eu acredito. É nesse poder de Deus. A igreja está orando, as pessoas estão recebendo as suas curas. Deus sabe as pessoas que ele vai curar. Mas até essa pandemia, que tem um propósito, nós sabemos que tem. Não é todo mundo que entende. O propósito dessa pandemia, ele veio, um dos propósitos é estabelecer um caos mundial. Porque nós estamos vivendo no tempo do fim. É preparando esse mundo para um colapso global, para que se apareça aquele que vai dizer que é Cristo e que veio para resolver os problemas da humanidade. Mas eu quero dizer que até para as bestas, para o anticristo, para Satanás, tem um tempo determinado também para eles acabarem com a maldade dele, porque Deus determinou esse tempo. Ele é Senhor nos céus e na terra, e debaixo da terra ele é Deus. Esse mal vai acabar. As pessoas não têm entendimento, não sabem quem é Deus. Acha que Deus é um Deus cego, é um Deus surdo, é um Deus que não ouve o clamor da igreja, é um Deus que não está enxergando o que a humanidade está passando. Tudo está no controle do nosso Deus. Quando a gente abre a palavra do Senhor, no livro dos Salmos, no capítulo 94, no versículo 9, diz uma coisa interessante. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? Você acha que Deus não está escutando a tua oração? Você acha que Deus não escuta o clamor dos justos? Você acha que Deus não escuta o clamor daquele que clama por misericórdia, mesmo que não está na presença dele? Mas Deus ama todos nós sem acepção. Você acha que Deus não tem compaixão dessas pessoas que estão enfermas, com qualquer que seja a enfermidade, que está clamando o nome poderoso e precioso de Cristo Jesus? Quem fez o ouvido não ouvirá? Olha o que a palavra do Senhor diz. E aquele que formou o olho não verá? Será que no lugar onde Deus está,
Ele não está vendo tudo isso que está acontecendo aqui. Ele não enxerga essas mazelas que estão acontecendo aqui. Aquele que argui as nações, ele não castigará. Será que todo mal que a humanidade planta, tudo de errado que nós fazemos, certamente um dia nós não iremos prestar conta? Aquilo que a gente planta, a gente não colhe. E o que dá ao homem o conhecimento, ele não tem? Ele não saberá? No versículo 11 diz: o Senhor conhece os pensamentos dos homens que são vaidade. Infelizmente tem muita gente que não conhece a esse Deus, que não conhece a palavra desse Deus, que não conhece o poder desse Deus e que não conhece o propósito de Deus em todas as coisas. Então, quando a gente fala sem conhecimento de causa, a gente tende a fazer o nosso juízo de valor certamente errado. A igreja continua com poder. Deus não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Continue orando, igreja. Ore pelos incrédulos. Ore por esse cantor sertanejo que acha que é o centro da verdade, que pode julgar todas as coisas. Ore para que o Espírito Santo alcance, derrame misericórdia, graça e luz, e ele venha ter conhecimento da palavra e de quem é esse Deus, dos planos de Deus para a humanidade. Porque o tempo é um tempo determinado pelo Senhor. Tudo tem um tempo. Tem um tempo também de Jesus voltar para arrebatar a igreja. Tem um tempo de Jesus vir também para prender as bestas, lançar as bestas no abismo, no fogo eterno. Satanás também, os seus demônios e todos aqueles que fizeram mal. E ali haver um fim de todo o mal. Tem um tempo de Jesus vir governar a terra. Tudo tem um tempo determinado. Continua orando, continua firme. Não deixe que os pensamentos e as palavras dos ignorantes roube a sua fé. A igreja tem poder. Porque o poder não é nosso, o poder é dele, mas foi dado à igreja. Ora com fé, para que o mal saia no tempo determinado do nosso Deus. E só para completar, no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 9, eu anotei aqui, diz o seguinte: a boca do ímpio é para destruir o próximo, mas pela boca de Deus, pela palavra de Deus, o justo é livre. Vai nessa tua força, do menor àquele que se achar maior, porque grande é o nosso Deus. Ora, jejue, se consagra, que não somente esse mal, mas todos os males têm um tempo determinado para acabar. Agora eu quero orar e quero que você concorde comigo nessa oração. Vamos orar para que não somente esse cantor sertanejo, mas todos aqueles que não têm o conhecimento da verdade, que venham a ter o conhecimento da verdade e que possa seguir para que seja abençoado pelo Criador. E vamos continuar orando para que não somente esse mal dessa pandemia, mas que todos os males sejam extirpados da nossa vida, da terra, da humanidade. Eu vou concordar com você nessa oração. Eu oro
Você concorda comigo e eu concordo com a sua intercessão. Porque a palavra de Deus diz: se 2 ou 3 de vós concordares acerca de qualquer coisa na terra, se estiver alinhada com a palavra de Deus, o nosso Pai fará nos céus. Querido Pai, é com alegria que nós clamamos a luz do Teu Espírito Santo na mente de toda a humanidade. Que o sangue de Yahoshua derramado na cruz do Calvário venha sobre todos, sobre a Tua igreja, os nossos parentes, os meus irmãos da 12 tribos de Israel, onde quer que estejam, com seus parentes, sobre todas as pessoas que clamam o Teu santíssimo nome, independentemente de credo, de religião, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Para a salvação, para curar, para o milagre, está disponível a todos. Faz com que essa luz, ela nos norteie para a presença de Cristo, para que a gente possa receber a sua graça, a sua misericórdia e tudo aquilo que nós precisamos. Se tiver alguém assistindo enfermo, eu concordo em nome de Cristo, que essa enfermidade, ela cesse agora para a glória do Teu santo nome. Se tiver alguém com problemas financeiros, problema de relacionamento no casamento, qualquer que seja o problema, que venha a Tua graça, que venha o Teu poder, que nos coloque de pé, que nos levante, que nos dê força para que a gente possa agir e produzir o nosso milagre. E aquilo que nós não podemos fazer, nós temos um Deus Todo-Poderoso que pode. Que todos sejam abençoados, em nome do Cordeiro do Altíssimo. Amém. Deus abençoe a todos. Continua orando, queridos, porque o poder do Criador ainda existe. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, agora e eternamente. Fiquem todos na graça e na paz do Criador. Assim seja.